Já mencionei em algumas ocasiões que estive tão confiante em uma ideia que decidi colocar uma grande parte do meu patrimônio nela, algo como 25% ou mais. Duas dessas ideias foram com o American Express e o Washington Post nos anos 70. Em ambas as situações, as condições eram tão favoráveis e o potencial era tão claro que parecia não haver risco em colocar uma quantidade tão significativa de dinheiro. Mas, claro, não posso deixar de falar sobre como as ideias podem surgir em momentos diferentes, em mercados diferentes, e como as decisões que tomamos acabam definindo nossas carreiras e, de certa forma, o destino. Charlie e eu já tivemos confiança o suficiente em várias ideias. Eu diria que, se você olhar para a nossa trajetória ao longo de mais de 50 anos, posso garantir que houve muitas vezes em que colocamos pelo menos 75% de nosso patrimônio em uma única ideia. Agora, se não contássemos com a Berkshire, que se tornou um fator muito importante nas nossas vidas, eu diria que houve momentos em que esse valor poderia ter sido ainda maior. Quando você investe em algo realmente sólido, você começa a entender que o risco, na verdade, é mínimo. Isso ocorre porque, ao longo da nossa trajetória, fomos capazes de identificar oportunidades que eram realmente únicas. Fico pensando em alguns desses momentos e vejo que, na maioria das vezes, quando você tem uma grande ideia, o melhor que pode fazer é carregar a mão, ou seja, colocar o máximo possível dentro dessa ideia. E se fosse apenas uma questão de analisar nossa situação pessoal, eu posso garantir que, em algumas dessas oportunidades, como na American Express ou no Washington Post, eu teria colocado até 75% do meu patrimônio líquido em um único investimento, sem pensar duas vezes. E em algumas situações eu já fiz isso. Em algumas ocasiões, tive mais de 100% do meu patrimônio investido em algumas ideias. Claro que isso só foi possível porque tive a sorte de contar com a ajuda de um banqueiro bastante amigável, algo que nem todo investidor tem o privilégio de ter. Se você não tem essa ajuda, os riscos aumentam e o cenário muda completamente. Posso dizer que, ao longo da minha carreira, houve períodos em que tive 75% do meu patrimônio investido em uma única situação. Não estou falando de uma decisão impensada ou sem embasamento. Em vez disso, estava certo de que a ideia era sólida e a probabilidade de sucesso era altíssima. Esse tipo de confiança não surge do nada. Você passa a reconhecer ao longo do tempo que, em certas circunstâncias, se você tivesse metade do seu patrimônio em uma única oportunidade, essa decisão seria simplesmente lógica. Às vezes, se você tem um grande entendimento do que está fazendo, você verá coisas no mercado que são garantidas. Não se trata de uma certeza absoluta, mas de uma probabilidade tão alta que se torna algo extremamente difícil de ignorar. E, infelizmente, você não vai ver essas oportunidades sendo discutidas na televisão ou nos principais jornais financeiros, porque, na maioria das vezes, elas não são quentes o suficiente para se tornarem notícia. Elas não estão na boca de todos. Mas, para quem realmente entende, esse tipo de situação aparece de tempos em tempos, e quando aparece, você precisa estar preparado para agir. Não há tempo para hesitar. Claro, os riscos sempre existem. E uma das maiores lições que aprendi ao longo da vida é que o verdadeiro risco não está em investir 75% do seu patrimônio em algo que você acredita ser uma oportunidade única, mas em investir 500% do seu patrimônio em algo apenas porque você acha que é uma garantia. Eu sempre uso o exemplo do LTCM, um fundo que foi administrado por pessoas extremamente inteligentes e capazes. Eles tinham um bom entendimento do mercado, mas no fim foram longe demais. Eles colocaram uma quantidade imensa de dinheiro em uma ideia que parecia ser certa, mas o risco não estava na ideia em si, mas na quantidade de dinheiro que foi colocada nela. O verdadeiro risco vem de não entender a ideia, de não ver as evidências claras de que uma oportunidade é realmente boa. Se você estiver em uma situação onde tudo aponta para uma probabilidade quase certa de sucesso, então a aposta é, na verdade, segura. Mas quando você começa a apostar demais, sem entender completamente o que está fazendo, você acaba criando um risco desnecessário. Os caras do LTCM, por exemplo, estavam em um mercado que deveria convergir, mas o que aconteceu foi que, ao invés de colocar uma quantidade razoável, eles se arriscaram colocando tudo o que eles tinham. Se eles tivessem colocado 100 ou 200% do seu patrimônio, teria dado certo, mas ao irem até 2.500%,
o resultado foi desastroso. Eu diria que o grande erro foi não entender que a quantidade que você coloca em algo também deve ser gerenciada com a mesma disciplina que você tem ao analisar a ideia. Digo tudo isso porque eu vejo muitas pessoas que estão na Berkshire e elas têm o seu patrimônio concentrado aqui. Algumas dessas pessoas têm 100% do seu patrimônio na Berkshire e algumas já mantiveram esse nível por mais de 40 anos. E isso é algo que, na nossa opinião, nunca foi uma aposta arriscada, mas uma aposta muito bem calculada. A Berkshire foi uma escolha com uma probabilidade muito alta de dar certo, mas não foi uma decisão que veio com a garantia absoluta de sucesso. Eu vi muitas dessas situações antes, como no mercado de junk bonds ou quando adquirimos a Coca-Cola, por exemplo. Se você tivesse comprado essas ações quando estavam sendo vendidas por um valor abaixo do que realmente valiam e com o melhor gestor no comando, teria sido uma decisão mais segura do que muitos dos outros investimentos que estavam sendo recomendados naquela época. Eu costumo dizer que a maioria dos conselhos sobre investimentos que você ouve nas escolas de negócios e nas grandes faculdades de direito dos Estados Unidos está, de certa forma, completamente fora de sintonia com o que realmente importa. Por exemplo, muitos professores de finanças e gestores de investimentos hoje em dia promovem a ideia de que a chave para o sucesso nos investimentos é a diversificação. Esse é o mantra que eles ensinam e muitos deles escrevem artigos dizendo que a diversificação é a resposta para tudo. Mas, na realidade, isso está completamente errado. Diversificação é, na verdade, um conselho destinado ao investidor iniciante, ao investidor que não tem a experiência ou o conhecimento para tomar decisões mais fundamentadas. Para os profissionais, a verdadeira chave não está em diversificar, mas sim em encontrar oportunidades nas quais você não precisa diversificar, onde o risco é pequeno o suficiente e a recompensa é grande o suficiente para justificar a alocação de uma parte substancial do seu patrimônio em uma única ideia. Eu sei que isso soa contra-intuitivo, especialmente se você aprendeu nas universidades que deve sempre manter os investimentos diversificados para reduzir o risco. No entanto, a realidade é que quando você encontra uma oportunidade única, a verdadeira habilidade do investidor profissional é saber reconhecer isso e carregar a mão. Colocar uma parte significativa do seu patrimônio em uma única oportunidade de investimento, quando você sabe que está certo, é uma estratégia muito mais inteligente do que simplesmente se proteger com a diversificação, que muitas vezes apenas dilui os ganhos. Diversificar é o que o investidor que não sabe o que está fazendo faria. Para o investidor profissional, é uma falha. Em vez disso, quando você entende o que está fazendo, quando você tem as ferramentas para avaliar riscos e recompensas, você será capaz de identificar aquelas oportunidades raras que justificam não só colocar uma parte significativa do seu patrimônio, mas até mesmo concentrar sua alocação em apenas uma ou duas oportunidades que você tem plena confiança de que vão funcionar. Claro, essa abordagem vem com riscos. Mas a chave aqui é que você está ciente desses riscos e está agindo com base no conhecimento profundo da oportunidade que está diante de você. Às vezes, isso envolve não diversificar os investimentos, algo que muitos gestores de portfólio e consultores financeiros tradicionalmente evitariam. Mas eu posso garantir que, para aqueles que sabem o que estão fazendo, esse é um movimento muito mais prudente do que jogar as fichas em um monte de opções diferentes apenas para não arriscar muito. E, ao longo dos anos, vi vários exemplos disso. Eu e Charlie já tivemos a sorte de identificar várias oportunidades, como mencionei anteriormente. Nos primeiros anos da Berkshire, por exemplo, tínhamos uma capacidade muito maior de identificar essas oportunidades e colocar grandes quantias de dinheiro nelas. Quando estávamos lidando com valores menores, podíamos carregar a mão com muito mais facilidade. Mas com o tempo, à medida que nossa base de capital cresceu, ficou cada vez mais difícil encontrar grandes oportunidades de investimento e alocar grandes somas de dinheiro nelas. Na realidade, é muito mais difícil investir grandes quantias, porque com o tamanho da Berkshire, qualquer movimento de grande porte acaba afetando o mercado de maneira significativa. Isso torna a busca por oportunidades que justifiquem uma grande alocação de capital mais desafiadora.
No entanto, isso não significa que desistimos da ideia de buscar essas grandes oportunidades. De vez em quando, conseguimos fazer aquisições ou investimentos que nos permitem alocar uma parte considerável do nosso portfólio em algo que acreditamos ser uma grande oportunidade. É claro que esses tipos de oportunidades não aparecem todos os dias. Se fosse fácil encontrar uma American Express ou um Washington Post em cada esquina, todo investidor seria milionário. Mas para aqueles que têm paciência e sabedoria, essas oportunidades aparecem, mesmo que de forma mais rara do que gostaríamos. Isso é o que eu chamo de bons investimentos, e é isso que procuramos, incessantemente, ao longo de toda a nossa carreira. Outro exemplo que me vem à mente é a aquisição que fizemos da Coca-Cola. Quando compramos as ações da Coca-Cola, estavam sendo negociadas a um preço muito abaixo do valor intrínseco das suas operações. Sabíamos que, com a administração correta, a Coca-Cola poderia crescer ainda mais e se tornar um investimento altamente lucrativo. Não havia nada de arriscado nisso, se você realmente entendesse a empresa e o mercado em que ela operava. Quando você encontra uma oportunidade como essa, você tem que ser agressivo. Não pode hesitar nem ficar preocupado com a diversificação. Eu me lembro de ter ouvido conselhos de outras pessoas dizendo que deveríamos diversificar mais, mas em vez disso, concentramos nossos investimentos na Coca-Cola, acreditando firmemente que era o caminho certo. Não estava em uma posição arriscada, ao contrário, foi um investimento altamente seguro e lucrativo. Outro ponto importante que gostaria de destacar é a importância de se manter calmo e disciplinado mesmo quando o mercado está em alta ou em baixa. A volatilidade dos mercados pode assustar muitos investidores, mas eu sempre me senti confortável em manter o foco no longo prazo. Eu nunca fui alguém que se deixa levar por flutuações de curto prazo no mercado. Mesmo quando os mercados estavam caindo, eu sabia que havia grandes oportunidades em certas áreas e foi nisso que concentrei minha atenção. Eu também vejo muitas pessoas que ficam obcecadas com o que está acontecendo no curto prazo. Eles assistem aos noticiários financeiros todos os dias, tentando capturar qualquer movimento do mercado que possa lhes trazer um lucro imediato. Isso é um erro. O verdadeiro sucesso no investimento vem da paciência e da capacidade de ver além da volatilidade diária, focando nas oportunidades que podem trazer grandes retornos a longo prazo. Eu tenho plena confiança de que o mercado de ações, na sua essência, é uma das melhores maneiras de construir riqueza ao longo do tempo, mas isso exige paciência, disciplina e, acima de tudo, sabedoria para identificar e investir nas melhores oportunidades. Não é sobre fazer apostas grandes e arriscadas, mas sobre encontrar aquelas ideias que têm um alto grau de probabilidade de sucesso e se concentrar nelas com um foco implacável. Então, voltando ao tema da diversificação, quero ser muito claro. A diversificação pode ser útil para o investidor iniciante, mas para o investidor experiente é muitas vezes um erro. O segredo está em saber identificar onde o risco é baixo e a recompensa é alta. E quando você encontra essas oportunidades, você deve ser agressivo e concentrar seu capital nelas. Essa é a chave para o sucesso no longo prazo.